Vereador, já é a segunda eleição que o senhor participa, né? O senhor participou em 2020, através do PT, conseguiu mais de 500 votos. E agora, pelo PDT, conseguiu quase 1.900 votos. O que mudou de lá para cá? Qual é a fórmula de todo esse sucesso agora? Pronto. Gustavo, Roberto, é o seguinte. Em 2020, inclusive a própria biografia que foi encaminhada para a Câmara, né, no perfil que a gente envia, eu tenho muita tranquilidade de falar da nossa trajetória, eu não tenho que esconder nada, não tenho que esconder. Pelo contrário, eu acho que todas as dificuldades que a gente passa e passou só serviu para forjar como as pessoas de fato ficam no final, e comigo não foi diferente. Para mim, eu tiro de muito aprendizado de tudo. 2020 eu sempre simpatizei, aliás, na verdade, eu sempre fui muito militante da política local, né? Sempre participei ativamente. Independente de entrar na política, eu sempre achei que nós deveríamos participar da política de forma ativa, você querendo ser candidato ou não. Eu acho que é uma obrigação nossa, até para que a gente possa depois reclamar, né, brigar. Quando você não se sente mais representado, acho que cai na hora de você entrar na política, que foi o que eu fiz. Então, assim, desde 2008 eu participo de forma muito ativa. Ativa que eu falo, escolhendo algum vereador para me apoiar, vestindo a camisa, fazendo reuniões dentro da minha casa, dentro do meu bairro. E fiz isso em 2008, fiz isso em 2012, fiz isso em 2016. Em 2020 eu já estava também nas escolhas, escolhendo alguém que pudesse me representar, alguém que simpatizasse com o projeto, com a ideia já um pouco mais. E aí eu lembro que numa conversa com o Fábio, né, o líder político do grupo que eu faço parte, o prefeito que estava indo para a reeleição naquela época, o Fábio pegou e me convidou para ser candidato, né? Eu até brinquei com ele, disse: "Rapaz, o Léo tinha feito isso em 2016 já. Vocês querem só me usar como bucho aqui para ser candidato. Para vocês, quanto mais candidato tiver, melhor." Sim. E ele disse: "Não, rapaz, sim", me botou para sentar. Eu sempre tive uma relação muito tranquila com o Fábio, até porque eu nunca fui de pedir nada para ele na forma de âmbito pessoal, então nós tivemos sempre fui muito atendido na casa dele, nunca tive dificuldade de falar com ele. E o Fábio me convenceu, me chamou para conversar no começo do ano e disse assim: "Rapaz, eu acho que tem um potencial, né? Você vê aí alguns vereadores são eleitos com uma votação muito baixa." Aí mostrou alguns exemplos e tudo. E eu acho que tu acha que tem como atingir isso aqui? Eu acho que sim. Eu acho que posso brigar, né? E ele chegou e me convenceu de que eu deveria ser candidato, e aí eu ainda fui na missão de procurar partido, né? E eu só disse para ele que eu não aceitaria que ele se metesse em momento algum em me indicar. Eu tinha que escolher um partido que eu achasse que eu poderia ser candidato, que eu quisesse ser candidato. E aí fui procurando. Nessas procuras eu lembro que a gente conversando bastante, inclusive no tempo com o próprio, que hoje está na oposição, meu amigo Catulé Júnior, ele me ligou e disse: "Vinícius, eu vou perder um cabo eleitoral, que é você, porque a gente tradicionalmente já tinha votado várias vezes, minha família no Catulé. Mas eu acho que o partido bom para tu ir é o PT." Eu disse: "Porra, nós estamos aqui nessa disputa aqui, PT, Bolsonaro, Lula. Eu acho que não é bom ir para esse partido não e tal." Mas simpatizava com o partido e tudo. E aí ele me convenceu, o Catulézinho disse: "Fala com o Ricardo Rodrigues, está montando o partido." E naquela ocasião eu procurei o Ricardo, Ricardo, meu irmão, estamos aqui com essa é a folha aqui, nós temos aqui, estamos quase fechando, você seria um excelente nome para que pudesse fazer parte daqui. Foi muito tranquilo. O Ricardo, quando mostrou o partido da montagem, o partido, ele disse: Vinícius, aqui nós estamos montando o partido por uma vaga. E eu sei que tu vindo para cá, eu acho que eu corro isso. Eu corro risco nenhum, Ricardo, vou tentar." Mas o Ricardo aceitou, nós sentamos com o Ricardo, Tom, toda a cúpula ali do PT, e me aceitaram, eu me filiei no PT, né? Naquela ocasião ficou aquela briga, se o PT ia com a situação do Fábio, se ia com a oposição. Ficou com a situação, mas não poderia usar o nome do Fábio, então assim. Mas eu me posicionei, fomos, e eu acho que 2020 foi muito tranquilo. Mesmo de última hora, eu já defini na última, eu assinei no data limite, se eu não me engano, em março, dia 3 de março, data limite. Eu assinei no último dia, meio-dia. Eu assinei lá com o PT, com o Ricardo, e aí veio logo, a Covid pegou, e eu lembro que eu somente me filiei, na verdade, na data limite, e não fiz campanha não. Vamos ver o que vai ser, porque essa Covid pegou, a gente ficou aquele medo todo. Então eu resolvi aguardar. Março, abril, maio. Quando foi em junho, depois das convenções, quando chegou na data final da convenção, eu peguei e disse: "Não, vou ser candidato." E fui candidato, fiz uma campanha bacana de 90 dias. Nessa campanha eu creio que foi muito, muito importante para mim, uma campanha que serviu de muita aprendizagem. Naquele momento também eu tinha um familiar meu, um tio meu, que foi candidato a prefeito, que era do lado, mas que eu até coloquei para ele em pauta que se ele quisesse ser candidato a vereador, eu abria mão, mas ele disse que não, mas eu tinha que cumprir meu compromisso com o Fábio, então não tinha como dar para trás de ter dado minha palavra. Mas não tivemos zero problema familiar, sempre nos respeitamos muito. E naquela ocasião fui candidato. Acho que comecei uma campanha, mas também no dia que bateu o martelo, passou as convenções, eu fui pro campo, eu fui pro chão, eu fui para porta em porta, eu fui de casa em casa, eu fui para onde fui. E de fato, as pesquisas apontavam que o PT fazia um vereador naquela ocasião e que eu ganharia na cidade. Eu ganhava na cidade e o Ricardo ganhava na zona rural.
E nessa ocasião o Ricardo de fato ganhou a eleição, porque a da Zona Rural fez toda a diferença. O Ricardo veio com mais de 200 votos da Zona Rural e teve a diferença de 100 e poucos votos, quase 200 votos aí de minha, que então a Zona Rural foi que consagrou e fizemos. Então assim, nosso primeiro objetivo era fazer um vereador, foi feito. O segundo objetivo era ser eleito, não deu para ser, mas atingimos o primeiro. Então assim, foi muito importante para mim esse aprendizado de 2020. E logo depois eu já terminei 2020 dizendo, sou candidato na próxima. Aí não era mais uma campanha de 3 meses. Não era uma campanha de 3 meses, né? Era uma campanha já de 4 anos. Então eu teria como montar, como me organizar. E aí me organizei, fui de forma... trabalhando ali de forma administrativa, trabalhando dentro do governo. Fui convidado para fazer parte da coordenação de governo, quando hoje a deputada no tempo, a secretária de governo Amanda Gentil fiz parte da coordenação de governo. E naquela ocasião fui convidado, aí por uma questão de afastamento, o Ricardo Rodrigues precisou se afastar, né, e eu assumi o mandato por 4 meses. Logo após os 4 meses, eu saí em outubro, aí ficou novembro e dezembro, veio a morte do Teódulo Aragão. Sim. E em janeiro fui convidado para assumir a Secretaria Adjunta de Urbanismo, que era a secretaria então do hoje prefeito eleito Gentil Neto. Gentil Neto foi para infraestrutura e eu assumi urbanismo. Quando eu fui convidado pelo Fábio para assumir a Secretaria de Urbanismo, a primeira pessoa que eu liguei foi pro Gentil Neto e perguntei para ele se teria algum problema. Porque às vezes você sai de um lugar, queria botar algum amigo, queria botar alguém ligado a você. Ele disse, não, nós fizemos a reunião e seu nome foi unanimidade, mesmo não tendo tanta proximidade e amizade com o Gentil Neto na época. Então resolvi aceitar esse desafio da Secretaria de Urbanismo. Acho que fiz um bom trabalho lá dentro. Claro que quem pode julgar são os outros, a gente não pode me auto-julgar. Esse auto-julgamento eu faço sozinho em casa. Mas sem sombra de dúvida, Gustavo e Alberto, essa grande diferença da minha eleição de 2020 para a eleição de 2024 foi meu irmão Ironaldo Alencar. Né? Isso aqui não tem nada que faça pensar o contrário disso. Sim. Nem eu e nem qualquer pessoa de bom senso, né? Exatamente. A presença do Ironaldo na minha campanha, nós tínhamos um afastamento, não eu e o Ironaldo, nós tínhamos sempre uma boa relação, mas nós tínhamos um afastamento de familiar por questões óbvias. Sim, vocês sabem. E naquela ocasião, o Ironaldo não fazia parte do governo. Então, até eu ser secretário, o Ironaldo ainda não estava no governo. Né? Logo depois que eu virei secretário, com 2 meses, o Ironaldo vem para o governo, junto com o Grupo Coutinho. E aí sim, a gente começou a fazer política de forma junta. Né? E todo mundo pergunta, Vinícius, se não fosse o Ironaldo? É muito tranquilo. Se não fosse o Ironaldo, eu não teria condições de bater essa votação que eu tive. Né? Até porque o impacto do Ironaldo na minha campanha, ele é muito grande, não pelo que ele pode me proporcionar, mas acima de tudo pelo nome dele, pelas pessoas que seguem ele, pelos amigos de verdade que ele tem. Então, sem sombra de dúvida, isso foi uma soma de amizades. Eu já tinha um grupo, e vale ressaltar aqui, que não é assim, quase todo não, eu cito que todo o grupo político de 2020 que me acompanhou, eles estavam comigo em 2024. Eu não perdi um amigo sequer. Eu não perdi uma liderança sequer. Então essa soma de amizades minha com a história do Ironaldo que chegou, tal. Se o Ironaldo não tivesse, eu poderia ser eleito, que o meu suplente teve 700 votos. Eu acho que eu bateria ali os 900, 800 votos que eu me programaria para ter. Mas com a presença do Ironaldo, sem sombra de dúvida, a gente conseguiu essa votação expressiva que você falou aí, de quase 2.000 votos.